Hoje, dia 31 de março de 2026, o Brasil olha para o retrovisor e enxerga as cicatrizes de um golpe que completa 62 anos da ditadura militar. O regime durou 21 anos, mas nada, absolutamente nada preparou o povo brasileiro para o que veio 4 anos depois que a ditadura começou. O AI-5. Esse foi o ato institucional mais bruto da ditadura e mergulhou o país em uma onda de violência e silêncio forçado. E, infelizmente, deixou marcas que o tempo não foi capaz de apagar. Em 1968, houve um protesto massivo ali no Rio de Janeiro, no restaurante estudantil Calabouço. Os estudantes protestavam contra o preço alto da comida. O governo basicamente mandou a polícia militar, que era muito violenta naquele tempo, para reprimir as manifestações. E a polícia estava tão desorganizada e eram tão violentos que acabaram matando a queima-roupa um estudante chamado Edson de Luiz e Lima Souto. O enterro dele foi tão grande que a televisão transmitiu e noticiou tudo. Houveram muitos protestos depois disso, a polícia reprimiu com violência, e aí muitos brasileiros perceberam: a ditadura jamais iria se abaixar por vontade popular. Ali, milhares de jovens brasileiros começaram a se armar e participarem de guerrilhas armadas para derrubarem a ditadura através da força bruta. Os militares ficaram com medo e pediram ao governo uma resposta. E agora, o governo daria. Na época, quem governava o Brasil era o primeiro linha dura, um general chamado Arthur da Costa e Silva. E nessa época, os militares não governavam pela Constituição, e sim pelos atos institucionais. Em abril de 68, foi realizado o que ficou conhecido em nossa história como a Missa Negra. Mas não era um evento religioso, não. Era basicamente um evento onde os militares e os principais membros do governo iriam votar por sim ou não a criação do ato institucional mais duro até então, o AI-5. No dia 13 de dezembro de 68, o governo publicou o ato institucional número 5. E depois dele, o Brasil jamais voltaria a ser o mesmo, pois a nossa história iria mudar para sempre. O AI-5 fazia muitas coisas. Primeiro de tudo, ele fechava congressos, assembleias e até câmaras municipais. Basicamente, se o governo não gostasse do que os políticos estavam fazendo, era tudo fechado e tudo que haviam feito era simplesmente jogado no lixo. 2. Fim dos direitos básicos. De repente, a população brasileira não podia mais voltar e ir quando quisesse, falar mal do governo ou até votar em muitas eleições. A piorar, agora a polícia e os militares podiam invadir a sua casa sem um mandado de prisão. Mas o pior de tudo foi o fim do habeas corpus, sobretudo para quem cometia crime político. E não faz sentido porque a maior parte dos brasileiros que seriam pegos eram os acusados por crimes políticos. Ou seja, de um lado poderia ser um rapaz que matou o militar e do outro alguém que criticou. Terceiro, censura total. Agora, rádios, TVs, jornais, televisões não podiam falar mal do governo. Muitos, inclusive, seriam pagos para atuarem na manutenção da imagem do regime. Foi nesse período em que a Globo ganhou mais dinheiro em sua história. A missão era falar bem dos militares, dizer que era maravilhoso e esconder toda a sujeira debaixo do tapete. 4. Cassações. Políticos, professores, jornalistas perdiam seus cargos. 5. Repressão e violência. A AI-5 não dizia explícita e diretamente, mas ele tirava todas as proteções legais, ele tirava todos os direitos das pessoas.